Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus possa abençoar a família de cada um da nossa igreja, a nossa família e vocês também que acompanham conosco, alguns amigos, alguns familiares, que mesmo não sendo membro aqui na nossa igreja, mas também nos acompanham, que Deus possa abençoar. Nós temos orado, temos pedido a Deus para que agora com a vacinação, rapidamente, a gente possa retornar aos nossos cultos presenciais. Nós estamos pensando juntamente com a diretoria e dessa forma já estamos avaliando uma possibilidade, vendo, acompanhando também como que está sendo essa expansão do vírus, como que está ocorrendo a vacinação e nós esperamos em breve, quem sabe agora ao início de março, já retornar. Estamos pensando nessa linha, já avaliando juntamente com o pessoal da diretoria. Nós, contudo, temos que colocar em oração irmãos nossos que nós temos visto que têm pego Covid. Eu falei a semana passada que a cada momento a gente sabe de mais uma novidade e de mais alguém, mais alguma família que acabou pegando Covid e que é de nossa igreja e que faz parte. Pois bem, nesta semana acabamos sabendo que a Íria, a Estela, elas acabaram pegando Covid e, é claro, tem toda aquela preocupação com o irmão Rocha. O irmão Rocha não pegou. O irmão Rocha está bem, está firme, nós esperamos que ele não pegue, estamos em oração. A Íria se trancou, entrou numa quarentena absurda mesmo dentro do próprio apartamento para que não passe para o irmão Rocha, que também está debilitado, nós sabemos. O irmão Rocha, ele não está desfrutando de grande saúde não, ele está debilitado, já estava, mas não é da Covid. Vamos orar pela vida da Estela também, para que ela possa ser amparada pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, como o médico dos médicos, porque nós temos a preocupação das crianças, para que ela obtenha cura também. Contudo, eles estão bem, mesmo elas estão bem, não estão assim com algum tipo de efeito colateral ali que tenha dado, ou elas estão vencendo já a Covid, e mesmo assim a preocupação. Nós estamos orando, pedindo a Deus para que possa abençoar cada um que está se reabilitando. Nós estamos também, temos que orar neste momento, pedir a Deus para que possa abençoar os nossos velhos que estão, nossos idosos que estão sendo vacinados. Nós também estamos pedindo a Deus pelo pastor Carlos. O pastor Carlos, nós estamos pedindo que Deus possa abençoá-lo. Ele agora passando por um problema ali no pé. Nós estamos em oração, a igreja continua em oração pelo pastor Carlos para que tudo vá bem, para que ele obtenha sucesso e que nosso Deus possa dar a cura, possa cuidar do pastor Carlos. Pastor Glaucio, nós também estamos pedindo a Deus que continue dessa forma com saúde, ele está desfrutando de saúde, mas também se aguardou todo esse tempo trancado ali com a irmã Isolde, esperando a vacinação. E os outros da nossa igreja, pessoas mais idosas, nós pedimos pela irmã Hilda, estamos pedindo que Deus possa abençoar a todos. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos fazer uma oração nesta manhã de domingo, está ensolarada, está uma manhã bonita e que Deus possa nos abençoar ao longo deste dia, ao longo desta semana. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um que está vivendo este momento, Pai. De forma especial, te pedimos que o Senhor esteja abençoando a esta família agora, a família da Íria, que
que pegou o Covid, que o Senhor dê a tua proteção ali, dê a tua mão médica, que é a mão poderosa do Senhor, nós te pedimos sobre a vida deles. Nós pedimos que o Senhor esteja protegendo o irmão Rocha, que o Senhor esteja com eles ali. Também pedimos, Pai, que o Senhor esteja com a Estela, esteja protegendo a vida dela, que também pegou o Covid, que o Senhor possa proteger as crianças. Nós te pedimos que o Senhor esteja com a Vivian, que está se recuperando da Covid recente, que o Senhor dê a cura completa e total, a saúde de volta para a Vivian, a filha do Medeiros. Também te pedimos pela irmã Yukiko, Pai. Sabemos que a irmã Yukiko está debilitada, que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre a vida da Yukiko. Uma irmã que sempre serviu nessa igreja e que se neste momento, nestes últimos tempos, não pôde estar vindo é por causa da debilidade que ela está sofrendo e agora por causa da pandemia. Mas nós te pedimos, Deus, que o Senhor cuide da Yukiko, porque o Senhor bem sabe que ela sempre esteve no cuidado desta igreja. Quando ela pôde, quando teve vigor, ela esteve sempre aqui dando um bom testemunho para os seus filhos, e ela esteve sempre aqui juntamente com seu marido no cuidado desta igreja, no amor por esta igreja, Pai. Portanto, nós te pedimos, cuide da vida da Yukiko agora. Nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, cuide de todas as famílias que estão passando por esta luta contra o Covid. É em nome de Jesus que nós te pedimos, dá-nos um bom dia, dá-nos forças e paz para enfrentarmos as dificuldades desta vida. É em nome de Cristo que te rogamos, Pai. Amém. Meus irmãos, eu também quero deixar um aviso muito especial, que são as lições da escola dominical. A nossa escola dominical nós voltamos com a escola dominical, as classes, e aí então, só que estão sendo feitas pelo Zoom ou pelo Google Meeting. Neste caso, nas nossas classes, o Marcinho está ali adiante, juntamente com o pastor Paulo, e eles estão fazendo por intermédio do Google Meeting, e estão colocando ali as lições, estão passando as lições. Então, procurem estar acompanhando as lições. Elas ocorrem ocasionalmente nas terças-feiras, ou às vezes de forma especial nas segundas, lições que são colocadas, que são passadas ali, né, temas bons, e basta para que com isso você também se manifeste com o pastor Paulo, com o Marcinho, comigo também, perguntando melhor, e nós vamos direcionar com o link, passar o link, mostrar aonde que é que você faz para estudar os temas. O pessoal que gosta de acompanhar temas bons, temas que são relevantes para entender a Bíblia, temas que eles estão trazendo muito bons para a nossa escola bíblica dominical, que não parou, que está aí e que agora está retornando. E nesse retorno, estamos convidando para que mais pessoas se interessem. Se você se interessa, fala comigo ali no nosso grupo de WhatsApp, fala conosco ali e fala, pastor, eu quero o link também, eu quero saber qual é o dia melhor, qual é o horário, e aí então nós vamos detalhar, eu vou direcionar você, ou o Marcinho, ou o pastor Paulo. Tá bom? Tem bons professores, os pastores, o pastor Neto está preparando boas lições, e nós estamos retornando então na escola bíblica dominical e convidamos toda a igreja para estar participando dessas lições, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ouvir o nosso louvor agora e posteriormente a pregação da palavra.
que me exalta, tua verdade viverei, toda glória eu te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim, reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória eu te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim, reine em nós. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim, reine em nós. Com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Para a meditação nossa de hoje, eu gostaria de falar de um tema, eu quero falar desse tema, que não tem sido muito comum mais pensar em algumas igrejas estão abandonando completamente esse tema. Isso não é bom. São temas relevantes, temas importantes para a nossa fé. Esse tema, ele está sendo deixado de lado de algumas igrejas porque está se tornando quase que politicamente incorreto falar sobre coisas mais espirituais, coisas que não são materiais ou concretas. E esse tema, esse assunto pelo qual eu quero meditar hoje, ele não é concreto, porque se trata de falar sobre a opressão.
A opressão, ela é um tema espiritual. A palavra opressão, na sociologia, ela é usada de uma outra forma. A opressão pode ser uma palavra política. A palavra opressão, ela pode ser uma palavra sociológica, quando um povo é oprimido, quando a palavra opressão pode ser usada nos relacionamentos familiares. Um casal pode viver uma vivência ali, pode conviver em uma opressão em que o homem põe uma opressão sobre a mulher, oprime a mulher. Raramente pode acontecer também uma opressão por parte da esposa para o marido. É mais raro, mas acontece também. Enfim, de qualquer forma, hoje eu queria meditar na ideia de opressão quando ela é espiritual. Quando ela não é simplesmente algo material. Quando ela não é simplesmente algo concreto que nós vemos ali, como a opressão de um povo, por uma pobreza que vive. Essa semana eu vi um fato de uma reintegração de posse, em que chegaram no local, em um galpão, um grande galpão, e chegaram ali para aquela reintegração de posse. E a turma toda saiu na rua, aquela multidão que vive dentro daquele local, saiu aquela multidão na rua. E ao ver aquilo, parece que eles notaram que aquilo seria um completo caos social, tirar simplesmente aquela multidão e jogar no meio da rua e simplesmente falar, vão viver suas vidas. Isso é de uma certa forma, um povo que vive oprimido, de não ter aonde morar. Não é, digamos assim, não é eles que escolheram de bel prazer estar naquele galpão, mas eles viviam ali. E quando chegou-se a reintegração de posse, que tem a sua legalidade também, mas todo aquele povo, numa pandemia, ser jogado no meio da rua, isso viraria um caos. E aí então eles perceberam, isso é uma opressão que não pode ser feita nesse momento. Mas não é dessa opressão que eu queria falar. Para isso eu quero ler um trecho que se encontra em João. João capítulo 9 fala sobre a cura de um cego de nascença. Esse cego de nascença que Jesus curou, é uma história interessante que diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou teus pais? Ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou e retornou vendo. Vamos deixar até aqui este milagre de Cristo. Jesus, quando estava caminhando, viu esse cego, e aí então ele vai e dá a cura para esse cego. Mas no interim, antes de dar a cura, é interessante que Jesus, ele fala a seguinte frase para os discípulos mediante uma pergunta. Ele fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem. Ele está curando um cego. E aí então ele fala de fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem. O que ele está fazendo aqui é um jogo de palavras que coloca em voga a escuridão, as trevas, portanto,
e a clareza, a claridade, o dia. Então, dessa forma, Jesus está separando nesse jogo de palavras, porque ele vai, em poucos minutos, ele vai curar um cego. Ele vai dar clareza, ele vai dar a visão de novo para esse cego. E por isso, ele usa esse jogo de palavras e ele diz: é importante que a gente faça a obra de Deus enquanto está de dia, enquanto está claro. E ele faz esse jogo de palavras nesse momento. Ele responde também a seguinte ideia dos discípulos: quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Mediante essa ideia, existe uma ideia teológica que se fala que é a maldição hereditária. O próprio Jesus coloca aqui que não tinha isso, não foi dessa forma. Não foi porque os pais pecaram, mas existia essa ideia nos judeus. E tem muitos crentes hoje em dia que também pregam esta maldição hereditária. Ou seja, o que os nossos pais fazem lá atrás, o que os nossos antepassados fazem lá atrás, vem uma maldição na nossa vida, uma maldição demoníaca, uma maldição diabólica nos acompanha e nós teríamos que quebrar esta maldição na nossa vida. Nós não acreditamos nisso. Nós, da teologia que estudamos, a teologia de linha conhecida ou dita como a teologia histórica, nós não acreditamos nisso. E os batistas fazem parte dessa linha histórica da teologia. Nós não acreditamos que vem uma maldição lá de trás porque o meu pai, a minha mãe fez tal coisa e, portanto, eu vou pagar hoje, eu vou receber uma opressão. Nós não acreditamos nisso. E, portanto, eu nem vou falar disso, que não é este o tema hoje. Mas nós acreditamos que existe opressão. Existe uma opressão espiritual. Ela é real. E hoje em dia está muito fora de moda se falar mediante algum problema que a pessoa esteja vivendo, está muito fora de moda em igrejas materialistas, igrejas que parece que não tem mais a pregação espiritual. Está fora de moda falar que existe opressão demoníaca, opressão espiritual. A palavra opressão, ela pode ser entendida, então, de forma material, como eu já falei, mas a palavra opressão, ela tem que ser definida, diferenciada da palavra tribulação. As tribulações são angústias ou são agonias. As tribulações são agonias que nós enfrentamos nesse mundo material e concreto. Tribulação são agonias deste mundo, agonias terrenas. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, essas aflições não são opressões espirituais. Ali Jesus está falando, no mundo vocês terão aflições. Ele quer dizer, no mundo vocês vão ter problemas de relacionamentos. No mundo, vocês vão ter problemas financeiros. No mundo, você vai ter problema de desemprego. No mundo, você vai ter problema de saúde. No mundo, você vai enfrentar diversos tipos de tribulações. Tribulação não é opressão. A tribulação, elas são os problemas terrenos que nós todos enfrentamos. Já a opressão é um fator espiritual. A opressão é uma palavra técnica dentro da Bíblia. Existe esta palavra, como eu disse, na política, na vivência social, na sociologia. Na vivência dos povos existe essa palavra. Mas quando nós pegamos a palavra opressão na Bíblia, ela é uma palavra técnica. E, portanto, essa palavra técnica,
essa palavra teológica da Bíblia, ela diz respeito a algo espiritual. E a opressão espiritual, ela é, na verdade, algo proveniente, que vem na nossa vida, proveniente de demônios. Para entender, para acreditar na opressão, que existe opressão, para acreditar, é preciso que se acredite primeiro que existe céu e inferno, que existe os anjos e os demônios, que existe Deus e o diabo. Uma pessoa que não acredita em nada disso, ela jamais acredita que exista opressão demoníaca. E muitas vezes ela pode ser um instrumento na mão de Satanás para gerar opressão em outros e no mundo. Mas tem um outro detalhe também. A ideia de opressão, ela pode muitas vezes, a opressão espiritual, ela pode muitas vezes ser confundida com uma opressão espiritual, material. Com a opressão, ela pode ser muitas vezes confundida com uma miséria material. A opressão espiritual. Você pode ver, estar olhando para uma pessoa que está oprimida espiritualmente e, de repente, ela oprimida espiritualmente, nós podemos interpretar como se aquilo fosse uma opressão, algo material. Por exemplo, lá no Egito, em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus, quando olha para o povo, ele está sendo oprimido. Ele está sendo oprimido de forma espiritual. É Satanás quem está por trás daquela opressão. Mas Deus, ele fala, certamente tenho visto a opressão e a miséria pelo qual o meu povo tem passado. Ali é algo espiritual que Deus está vendo, que Deus coloca, em que é algo que o povo está passando por uma opressão do próprio diabo, mas esta opressão que é espiritual, ela se concatena, ela se concretiza na vivência do povo. O povo egípcio está sendo usado pelo próprio Satanás para oprimir o povo de Deus. Muitas vezes, e de muitas diversas maneiras diferentes, nós passamos por opressões demoníacas na nossa vida. E tem um detalhe, não precisa ser apenas crente para passar por... Não precisa ser apenas incrédulo para passar por uma opressão demoníaca. Um crente em Jesus Cristo, ele também pode ser oprimido. Oprimido não quer dizer possesso. Uma pessoa oprimida, a palavra opressão vem de empurrar contra a parede, de suprimir, de comprimir. Pressão, a palavra opressão provém de pressionar. Então é quando alguém está sendo empurrado a fazer algo, ou a temer algo. A opressão, uma pessoa oprimida, geralmente ela é uma pessoa amedrontada, ela tem medo. Uma pessoa oprimida, geralmente, é uma pessoa que ela está acuada, ela tem medo de agir, ela não tem liberdade para agir, para pensar. A pessoa oprimida, até a mente dela, ela não consegue pensar direito, porque ela está sendo oprimida. Pedro, num determinado momento, quando ele conversava com Jesus, ali em Mateus, no capítulo 16, no versículo 23, Pedro estava conversando com Jesus, Jesus com Pedro, e ali então, Jesus falando de toda a obra que ele precisaria enfrentar, e que esta obra, ela implicaria na própria morte dele. E aí então Pedro diz, de jeito nenhum, o Senhor não vai nos deixar assim, o Senhor é o nosso líder, de jeito nenhum, nós não permitiremos que isso aconteça. E aí então ele pega e fala,
afastai de mim, Satanás. Ou seja, Jesus viu em Pedro uma opressão ali. Mesmo Pedro estando ao lado de Jesus, andando com Jesus, Pedro passa por uma opressão demoníaca. Todos nós ali, em um determinado momento de nossa vida, podemos enfrentar opressão demoníaca. A Bíblia diz em 1 Pedro mesmo, a própria carta de Pedro, a Bíblia vai dizer ali que o diabo anda ao derredor como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa oprimir, porque ele é opressor. E, portanto, a palavra opressão, ela é um termo espiritual. A opressão a Bíblia diz em Eclesiastes, que a opressão faz até uma pessoa muito sábia agir como um idiota. A opressão faz até uma pessoa que ela é sábia, quando ela está vivendo um momento de opressão. Eu vivi um momento de opressão na minha vida, em que Satanás usou algumas pessoas para me oprimir, para me deixar constrangido, sem ação. Satanás usou aquelas pessoas em que eu fiquei temeroso, em que eu fiquei sem ação, em que eu fiquei com medo de tamanho, em que eu fiquei amarrado. E aí então, em algumas atitudes que eu tinha, eu agia como se fosse um tolo, um idiota. Porque na ação nós estamos tão temerosos que nós não sabemos. Uma pessoa com medo, oprimida, uma hora ela fala verde, outra hora ela fala azul. Uma hora ela fala que é isso, outra hora ela fala que é aquilo. Porque ela não tem nenhuma certeza de nada. A pessoa oprimida, ela na realidade age como tolo. Age como tolo. Então, dessa forma, a gente entende que até um crente em Cristo, ele pode, num determinado momento da vida, ele ser oprimido por uma ação diabólica, demoníaca. Mas isso não quer dizer possessão. Possessão é quando tem posse, é quando Satanás toma posse do corpo da pessoa. Aquele endemoniado de Gadareno, que Jesus expulsa os demônios que há nele, o corpo dele, a voz dele, estava totalmente tomada posse por demônios. Mas uma pessoa oprimida, uma pessoa que passa por opressão espiritual, ela na realidade, o que ocorre é que esta pessoa que passa por opressão espiritual, ela pode ser salva, ela pode ser uma pessoa fiel, mas ainda assim estar passando por uma batalha, uma luta espiritual ali. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Ou seja, nossa luta, na realidade, não é essa contra os seres humanos daqui. A nossa luta principal é contra, diz lá, é contra as forças espirituais, é contra as potestades espirituais do mal. Essa é a nossa verdadeira luta. Em Lucas, lá no capítulo 4, no versículo 18, Jesus anunciando o ministério dele, ele anunciando o grande início do ministério dele, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres e para libertar os presos, para restaurar a vista aos cegos, como nesse caso aqui, que vai restaurar a vida de um cego, a vista de um cego. Então ele fala lá, em Lucas, no capítulo 18, o Espírito me ungiu para restaurar a vista dos cegos, e depois encerra assim: e para libertar os oprimidos. Para libertar os oprimidos. O grande ministério de Jesus, a grande pregação de Cristo, ela liberta. Quando nós
ouvimos a pregação, ela é libertadora. Ainda que nós já nos tenhamos supondo que na história nossa, nós nos convertemos há 20, 30 anos atrás, não importa, vez ou outra na nossa vida, nós podemos enfrentar opressão espiritual. Nesse caso, quando Jesus vai dar a vista para esse cego, ele está sendo oprimido. Aqui, neste texto, a gente entende que ele está passando por opressão. Esta doença, neste caso, Jesus fala, neste caso especificamente, isso não quer dizer que qualquer doença aí ela se concatena numa opressão espiritual. Não quer dizer que todo cego, ele viva oprimido e seja a opressão espiritual. Neste caso aqui, Jesus fala que este caso foi feito para que eu possa, foi dado, ele está sendo oprimido aqui para que eu possa dar a clareza, para que eu possa usar ele como exemplo. O Evangelho, o reino de Deus, quando é pregado na vida de uma pessoa, quando ela aceita, quando ela entende, ela se liberta. E nós nos libertamos das opressões. Quanto mais somos oprimidos por ações demoníacas, quanto mais a opressão vem em nossas vidas, quando nós estamos vivendo como se fosse uma noite, uma escuridão, uma trevas, quando nós não sabemos, temos medo do que vai acontecer, quando estamos temerosos, quando estamos oprimidos, quando chega a mensagem forte, libertadora na nossa vida, a clareza vem, a luz se faz. Ele fala pouco depois aqui, nesse mesmo texto, Jesus fala assim, ele vai colocando, olha o que ele diz lá. Enquanto estou no mundo, versículo 5, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele fala assim antes de curar esse cego. Ou seja, quando qualquer um de nós, quando você, meu irmão, estiver passando por um momento de opressão na vida, quando tudo parece escuro, quando parece que não há luz no fim do túnel, quando tudo parece em trevas, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos clareza daquele momento, quanto mais nós orarmos, pedirmos a Deus, a palavra dele vai se resplandecer na nossa vida, a libertação vem. Podemos passar por momentos difíceis de opressão, mas é fato que a libertação vem, e quando a libertação vem, vem a clareza, conseguimos enxergar, a opressão nos deixa como que cegos, mas quando vem a clareza, quando vem a palavra de Deus, quando a fé fala alto no momento de opressão, é como se nós tivéssemos vendo claramente tudo e pensamos, eu descanso no poder de Deus. Tem um hino antigo que diz, que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Esta segurança que diz lá, essa segurança que eu descanso, mesmo em momento de opressão, quando vem a clareza, eu tenho certeza que o meu Deus é mais forte que a opressão diabólica que está vindo contra mim. Eu assisti um filme que, ao longo desse filme, um rapaz ali que ele estava lutando contra um grande sistema, um sistema opressor. E esse sistema opressor não deixava ninguém ver claramente a realidade. E aí, num determinado momento, o nome do filme é Matrix. Esse filme Matrix, num determinado momento, o mocinho do filme, ele entende tudo o que está acontecendo e aí ele começa a ver claramente. E ele estava lutando desesperadamente contra esse sistema, mas quando ele enxerga claramente, ele fica com um semblante de tranquilidade. E ali então a gente assistindo vê que ele fica tranquilo.
E ele que se esforçava, que estava lutando contra o sistema com todas as forças, então quando ele vê com clareza, ele começa a lutar com tanta simplicidade contra o opressor, sem desespero. É a mesma coisa que acontece em nossas vidas quando nós entendemos a clareza do reino de Deus. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, ele nos liberta. Assim como Jesus fala lá em Lucas 4:18, que ele veio para pregar o reino de Deus e para libertar os oprimidos. Se você está vivendo alguma opressão na tua vida, meu irmão, não aceite esta opressão de bom grado, de bel prazer. Não aceite, porque isto não é normal. Ore, peça a Deus que venha a libertação, porque Ele manda a libertação. Peça clareza. Ore, coloque o joelho no chão, porque a oração, o pedido, aquele que pede, suplica, Deus liberta. Nós podemos passar por opressões diversas, espirituais, mas quando chega a libertação, esta libertação traz clareza, e é o reino de Deus que é pregado em nossas vidas. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento, esta meditação. Nos dê libertação, Pai, não deixe de maneira alguma que as hostes espirituais do mal venham nos oprimir. Não deixe, Pai, que demônios venham nos oprimir com qualquer tipo de opressão possível, com a ira, com a arrogância, com a tolice, Pai, de viver no mundo achando que nós podemos sozinhos, com os vícios, com as encrencas, com até mesmo as violências que muitas vezes a opressão faz com que nós causamos em outro, nos tornando pessoas violentas. Não nos deixe ser oprimidos por palavras aquelas palavras que professamos, que são malditas, que amaldiçoam nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Não deixe que nós vivamos em um ambiente de opressão ao ponto que nós acordamos praguejando e vamos dormir praguejando, Pai. Não permita que a nossa vida, a nossa língua seja um instrumento de maldição, de falar pragas, de xingar, de maldizer, Pai. Não permita, em nome de Jesus, nos dê forças contra a opressão diabólica, demoníaca, nos dê forças contra esta força espiritual e nos dê clareza para que o reino de Deus brilhe em nossa vida. Em nome de Jesus, nós te rogamos, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom domingo, irmãos.